Oi, gente, tudo bom? Vamos aqui iniciar mais um dia de aula do nosso ensino médio com o primeiro ano, mas antes de iniciarmos é preciso que vocês saibam qual é o nosso conteúdo de revisão hoje, então vamos aí? Então, olha, História a África Antiga. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a África, um dos conteúdos que mais nos abrange informações, vamos falar do Egito e tudo mais, não é isso? Então, queridos, nós vamos agora iniciar, para quem não me conhece, professora Pet Ribeiro do Ensino Médio, no chat nós temos também os nossos professores de História auxiliando, tudo bem? Então, queridos, olha só. A história do continente africano, neste momento, nesta aula de hoje, ela vai ser especificada no Egito. Toda vez que nós pensamos no Egito, nessa grandiosidade do Egito, nas pirâmides, nos faraós, nas grandes esculturas, nas grandes construções egípcias, isso nos desperta bastante curiosidade, não é isso? Então vamos primeiro trazer para vocês um conceito. Então olha só, a África Antiga, Império Egípcio, localização e história. Então, o Egito ele está situado no nordeste da África, território em grande parte desértico, como a gente costuma ver nos filmes, não é mesmo? Banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo. A vida no Egito só era possível graças ao Rio Nilo. Então, voltem aqui para a professora. O Rio Nilo ele é de extrema importância para o desenvolvimento da civilização egípcia. Que, como vocês devem lembrar, os primeiros grupos eles vão em procura de locais adequados para quê? Para a agricultura. Então, o Rio Nilo, que é um grande rio extensão em volume de água, ele faz o mesmo processo que os nossos rios na região amazônica. Ele faz a enchente e a vazante. E isso traz nutrientes ao solo para essa plantação. Então, é por isso que essa localização favoreceu o desenvolvimento da civilização egípcia. Para facilitar a memória de vocês aí, visto que isso é uma revisão, vamos trazer um mapa, onde mostra propriamente aí, ó, esse em verde é o Rio Nilo, que corre basicamente aí uns 10 países do continente africano. Lá em cima vocês estão vendo que ele abre, nós chamamos essa parte de Delta do Nilo, ou Baixo Nilo, e o Alto Nilo ele fica mais ao meio aí do continente, tudo bem? A história egípcia ela é dividida em alguns períodos. O primeiro dele é o pré-dinástico. Vamos lá? No período pré-dinástico, nós temos a existência, só um minutinho, já vai aparecer para vocês, dos nomos. E governadas pelos nomarcas. O Baixo Egito, lá no Delta, que vocês viram aquela parte meio triangular, e o Alto Egito, que é no vale, na parte mais continental. Em 3200 a.C., o rei do Alto Egito, Menes, conquistou o Baixo Egito. E aí nós vamos ter a unificação, porque, olha só, eram vários povos distintos, eram vários grupos separados, vários nomos. Então é ele que vai fazer essa unificação entre Baixo e Alto Egito. Botei o Baixo aqui por conta do Delta, tá bom? Para trazer essa simbologia a vocês, trouxemos aí as comparações das coroas. Vamos lá? Essa coroa branca, ela significava o Alto Egito. Essa vermelha, o Baixo Egito. Porque cada nomo tinha o seu líder. Esse líder tinha várias funções. E aí essa terceira, que elas estão unidas, significa a unificação do Egito. Quando o Egito realmente vai ganhar o seu grande território, ganhar o título de império realmente, aquela expansão territorial gigantesca. E essa última em azul significa que era justamente a coroa que o faraó usava em preparo de guerra. Então vocês podem ver que o crescimento também vai atrair muitas pessoas para essa região. Outro legado do Egito, olha aí, o surgimento da escrita egípcia, chamada de hieróglifa. Essa escrita ela não era de acesso a todos, como vocês devem imaginar. Ela tinha um critério, apenas ali os escribas, os sacerdotes, é que faziam uso dela. Ela é considerada, no mundo antigo, a primeira escrita bem projetada e desenvolvida, que ela já vai ter os sons, as identificações, tá bom? Então, nós percebemos aí
que os egípcios eles estavam num outro grau de desenvolvimento cultural, um grau muito avançado. Então, vocês viram aí o período pré-dinástico. E nós temos o que nós chamamos de Antigo, Médio e Novo Egito. Então, eu gostaria da atenção de vocês aqui, mais pontual, para que vocês comecem a observar que a história egípcia é tão grande que ela foi constituída num processo muito longo, não é de uma hora para outra não, tá bom? Então, vamos trazer as características, primeiramente, o Antigo Império. Vamos lá? Então, tomem nota, primeiro ano. Fortalecimento do poder real. Então, é aí, no Antigo Império, que nós vamos ter o fortalecimento do poder real. O que nós temos nesse período? A construção das grandes pirâmides. Nós vamos falar delas mais profundamente ali para frente. Porém, para quem ainda tem dúvidas, a grande pirâmide, as grandes pirâmides, nada mais são do que os túmulos dos seus faraós, devido à importância que os egípcios davam à vida após a morte. Tá bom? Então, assim, ó, o primeiro a criar uma pirâmide foi o rei de José e seu arquiteto Imhotep em Saqqara. Construção de grandes obras coletivas. Então, não era apenas as pirâmides, eram grandes obras. Então, quais seriam elas? Seriam os diques, sistemas de drenagem e irrigação. Então, olha aí, essas três palavras aí, dique, sistema de drenagem e irrigação, elas estão associadas a quem? Ao rio, não é isso? Os diques para fazer o reservatório, o sistema de drenagem e a irrigação. Então, todas essas obras desse primeiro momento aí que nós chamamos de Antigo Império, elas são desenvolvidas em utilizar essa água, utilizar o rio Nilo para investir na agricultura. Tudo bem? Eles plantavam muito grãos. E também o rio é importante para saciar a sede dos animais que também eram ali domesticados por eles. Fortalecimento do poder da nobreza, obviamente, por isso que ele vai ganhando a característica de império, e aí nós vamos ter a divisão social. Enfraquecimento do poder real devido ao fortalecimento da nobreza. Ué, mas se é império, como é que o rei vai perder seu poder? Porque, veja bem, o rei é uma figura só, a nobreza ela é um grupo. Então, nós vamos começar a ver aí que vão surgir problemas, não é isso? Então, vamos lá. A segunda parte dessa história egípcia chama-se o Médio Império. Olha os conceitos para vocês. Restauração do poder do faraó, aquele que ficou desequilibrado lá no final do Antigo Império, onde a nobreza ascendeu e o poder dele meio que se desestabilizou, ok? Expansão do Império Egito em direção à Núbia. A Núbia era uma região muito rica em ouro. Eram ali vizinhos dos povos egípcios. Então, eles viram na conquista da Núbia uma possibilidade de quê? De enriquecer. Então, a ideia era dominar esse povo justamente para obter esse enriquecimento, ok? Transferência da capital de Mênfis para Tebas. Então, Tebas tornou-se a cidade mais importante de todo o Império Egípcio nesse momento. E, em consequência disso, dessa grande organização, desse poder centralizado, nós vamos ter o crescimento populacional, realização de colheitas abundantes e intensa articulação das atividades comerciais devido a esse favorecimento. Tudo responsabilidade de quem? Do rio Nilo. Construção de tumbas e templos majestosos. E vai ser durante o Médio Império que vai acontecer o florescimento da literatura e das artes pictóricas. Então, por isso que a gente vê aí os filmes da Múmia, que mostram aqueles desenhos, né, professora, super criativos. Então, é nesse período esse grande desenvolvimento. Tudo bem? Vamos continuar? Então, olha só. Temos também a invasão dos Ixos, povo nômade, atenção aí, viu? Que dominava o uso do cavalo. Então, apesar do Império Egípcio ser muito grandioso, eles não tinham esse desenvolvimento de guerra. Então, os Ixos ali já usavam o cavalo como tática de guerra e facilmente dominaram os egípcios, ok? Eram nômades, então, para eles, ocupar o território egípcio era uma grande vantagem. Os Ixos fugiam de uma grande seca, olha aí, e buscavam terras férteis para cultivar. Quem nessa região? Os egípcios às margens do rio Nilo. Eram militarmente superiores aos egípcios, por isso conseguiram dominá-los. Os Ixos permaneceram no Egito por 170 anos. E é justamente aí que vamos sair do Médio Império para o Novo Império. Ok? Então, nós vamos ter aí
essa questão dos Ixos marcando essa transição. Vamos lá, então? O Novo Império. No Novo Império, primeiro ponto, obviamente, a expulsão dos Ixos. Mas olha só, 170 anos que eles ficaram naquela região, deu, obviamente, para que os egípcios aprendessem muitas coisas. Então, fiquem ligados aí nesse ponto. Formação de um poderoso exército com cavalaria e carros de combate. Então, quer dizer, aquilo que poderia ter sido algo somente ruim, eles conseguiram converter. Então, o tempo que eles tiveram com os Ixos, eles aprenderam sobre as táticas de guerra dos Ixos. Então, isso é muito importante, porque a partir daí, o Egito vai ganhar uma outra importância nas táticas de guerra. Vai dar trabalho para muitos povos antigos aí, como a gente já sabe. Vamos voltar lá para a leitura? Vamos ter o período de maior expansão egípcia. Essa expansão, queridos, é territorial. Então, os egípcios vão ocupar outros territórios, vão dominar outros povos, ok? Sempre em busca ali de mão de obra, vocês já vão ver onde é que ela é utilizada, sempre em busca de escravos também para esse serviço, sempre em busca de riquezas. Então, também nós vamos ter no Novo Império reforma religiosa de Amenófis IV, que é o Akenaton, que é aquele, vocês já viram em algum lugar, com uma cabeça mais acentuada, mais diferente. Revoltas sociais internas causadas pelas cobranças excessivas de impostos. Então, o Novo Império também vai mostrar esse problema. Por quê? Porque as classes sociais já estão bem acentuadas. E um outro problema, olha aí na próxima imagem. Processo de libertação dos hebreus do Egito. Então, a história bíblica que vocês conhecem de Moisés, ela vai acontecer neste período. E os hebreus faziam o que para os egípcios? Eles eram os escravos. Eles começaram ali como um povo procurando um local, mas eles acabaram se tornando escravos dos egípcios. E aí vem esse processo de saída que vai trazer prejuízos para o Egito, porque ele perde sua mão de obra. Enfraquecimento do Estado e sucessivas conquistas pelos assírios, persas, gregos e romanos. Então, nós começamos a ver aí no Novo Império que começam os problemas dos povos egípcios. Quem eram os trabalhadores das grandes pirâmides? Vamos lá? A pirâmide tinha a função de abrigar e proteger o corpo do faraó, como eu já falei a vocês, através do processo de mumificação. E seus pertences. Então, como eles acreditavam na vida após a morte, as joias, os objetos pessoais e outros bens, eles também eram enterrados juntos. E isso vai fazer com que muitos túmulos, até hoje, gente, muitos túmulos, muitas pirâmides, elas são saqueadas. O Egito é um museu a céu aberto, propriamente. Quando vocês viram aqui aquela imagem, as 3 pirâmides elas são bem próximas da cidade do Cairo, então recebem muitas visitações. Isso vai facilitando. Para trazer aí para vocês uma ideia de que como são as coisas, trouxemos um vídeo para que vocês possam memorizar esse processo tão interessante de mumificação. Vamos lá? Entende-se por politeísmo a crença em vários deuses. Os egípcios, povos politeístas, acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo, enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, o baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. Aplicavam uma espécie de ácido, via nasal, que o derretia, facilitando sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal, para desidratá-lo e matar as bactérias, durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas, para evitar sua deterioração, e alguns textos sagrados. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo,
seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago, espécie de caixão, e abrigado dentro de pirâmides, faraó, ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo, nobres e sacerdotes. Viram aí? Então não era um processo muito fácil. E o que eu gostaria de chamar a atenção do primeiro ano é que é um processo que envolve química, que envolve biologia, que envolve um autoconhecimento muito profundo de vários estudos para chegar a esse processo. Prova disso é que as pirâmides até hoje, elas possuem ali, algumas delas possuem os seus corpos, e esses corpos são retirados para fazer investigações. O mais famoso, né, Tutancâmon. Gente, olha só, quanto maior a pirâmide, maior o poder e a glória de quem a ocupava. Então, por isso os faraós se preocupavam com a grandeza das construções. Com a mão de obra escrava, milhares, muitas vezes, elas eram construídas com blocos de pedra que chegavam a pesar até 2 toneladas para serem finalizadas. Demoravam muitas vezes mais de 20 anos. E até hoje nós temos muitas teorias que nós vamos trazer aí em 2 imagens para vocês, olha só, de como essas pirâmides eram construídas, não é verdade? Porque é algo muito magnífico, muito impressionante. Então temos aí a representação dos escravos, sempre a mão de obra escrava, né, gente? E aí, olha, uma outra ideia de como os blocos eram acoplados para a construção dessa grande pirâmide. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para a nossa DLI. Então vamos lá. Questão 1. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia? É super fácil. Quem quiser explicar essa no nosso chat, a nossa professora Odilene, professor Isabel e professor Isabel, professor Ananias estão aí. Segunda questão. Sobre a religião no Antigo Egito, é falso afirmar que? Até daqui a pouco, gente.
Então, gente, vamos lá fazer a nossa correção da nossa DLI. Para quem não lembra, DLI é dinâmica, local e interativa. Então, olha aí, a primeira questão estava super tranquila, né, gente? Olha aí. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? Nós temos as alternativas. Eu já vi aqui que muitos de vocês já fizeram suas apostas, não é isso? Então, olha só. Vamos ler comigo aí a alternativa A? A presença do deserto favoreceu? Não, né, gente? Porque o continente africano, em sua maioria, já é um deserto. Não é todo, viu? Tem floresta lá parecida com a nossa. A existência de uma densa floresta tropical no Nordeste? Também não, porque ela está ali apenas num pedaço. Vamos mais para frente? A existência do rio Nilo, que possibilitou a prática da agricultura em suas margens e a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades, como drenagem, irrigação e diques. Aí, né, gente? O clima subtropical, não. E nem a existência de cidades, porque eles que vão começar a construção dessas grandes civilizações. Então, no nosso gabarito, a alternativa correta é a letra C. E eu tenho certeza que a maioria de vocês acertou. Se bem que eu já li aqui, olha, Maria Gabriela do Lecita, eu fui ao Lecita no passado, contribuir com vocês. Que prazer. Pedro Henrique, o Iago, Ana, Késia, Luiz, Graciele. Gente, muito bacana ver vocês participando. Então, letra C, olha, Evelyn, o João, Antônio, Mara, Iago, todos foram na letra C aqui. Muito bacana, bem? Olha o comentário. O comentário é muito importante porque vocês podem anotar e fazer uso deles para futuras revisões. Vamos lá? Foi graças ao rio e às suas cheias fertilizantes que o desenvolvimento egípcio conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. A existência do rio Nilo possibilitou a prática da agricultura em suas margens, pesca e o uso de suas águas. Toda vez que vocês lembrarem disso, não tem como esquecer, porque lembra muito o quê? Os nossos rios da Amazônia. Durante muito tempo, o rio Nilo e o rio Amazonas brigaram pelo título de maior rio do mundo em volume e extensão de água, mas o Amazonas continua em primeiro lugar, não é isso? Segunda questão. Sobre a religião no Egito, é falso. Pegadinha, vestibular gosta muito disso, prestem atenção aí. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Sim, né, gente? Por isso mesmo eles faziam a mumificação, correta. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta. Bingo! Só aí eu já sei que é a letra B. Por quê? Porque os egípcios acreditavam tanto na vida após a morte que as suas pirâmides são justamente túmulos. Elas são túmulos que vão recontar, que vão preparar a vida de grandes figuras. E a mumificação ela é uma técnica de muito desenvolvimento químico, biológico, que até hoje intriga muitas pessoas, não é verdade? Imagina ali, vocês viram no vídeo a retirada dos órgãos mais importantes, a preparação, a conservação. Atenção aí, os egípcios eles eram politeístas. Eles têm um grande panteão de deuses, e esses deuses estão associados à vida, à justiça, à morte, à colheita. Então, eles vão construindo. Só que é importante lembrar que vocês viram aquele nomezinho lá no meio da aula, Amenhotep, durante o processo em que ele foi o faraó, o Egito vai viver ali um monoteísmo. E isso vai pegar em algum momento muito mal para ele, porque as pessoas não vão entender. Ele se auto-intitulou esse próprio faraó, o Sol aí, então isso foi dificultando, isso foi um dos pontos frágeis que ele teve durante o seu governo. Quero que copiem os comentários, vamos lá? Então, olha aí o comentário para vocês da segunda questão. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá bom? E na vida pós-morte, e é justamente por isso que eles praticavam a mumificação. Vamos ver aqui no chat, então, quem está, olha. Segunda, temos a Laís, o Eduardo, Cleverson, se eu estiver errada, seu nome me desculpe, Gabriel, Roberto, Gustavo, a Karine, Luiz, Tamires, o Wendel, o Iago, professor que estiver acompanhando esses alunos, dê um pontinho aí, porque participar no chat ao vivo eu sei que tem que passar, né?
ganhar um pontinho extra em participação. O Paulo, Stefan, Luiz, Luciano, João Vitor. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, nós continuamos no chat. E fica aí o grande lance para vocês. Isso aqui é uma revisão. Qualquer dúvida, é só chamar. A sua aula continua no próximo vídeo.